agravar, e alguns dos recursos de tecnologia que nós vamos lançar a mãos deles estão sendo disponibilizados para nós pela IES, pelo Grupo Soebras, pelo grupo, pela Faculdade Promove Facic. Então, fica aqui o meu agradecimento para o Promove Facic, o convite a todos para entrar no nosso site, nos conhecer melhor enquanto instituição. Nós oferecemos lá cursos de grande tradição, como enfermagem, agora o direito está se destacando demais da conta. Quem sabe, Lucas, um dia a gente te vê lá conosco. Enfermagem, eu acho que tem alguma parte de assistência social, então é preciso você interagir conosco, Cristiane. E tem também engenharia civil, que é o meu xodozinho. Nós temos lá uma turma, e essa live também, um dos objetivos dela é levar mais conhecimento e estender os horizontes dos alunos da engenharia civil, e todos que vierem aqui, o convite está aberto a todos, eu divulguei nas minhas redes sociais. Também repetir, agora que nós estamos gravando, falar que esse aqui é um projeto piloto que eu vou apresentar para a instituição de ensino, que a gente vai tentar ultrapassar os muros, inclusive está no nosso PPC, que é uma obrigação institucional da gente extrapolar nossos muros físicos. Nós queremos levar conhecimento, pelo menos levar luz, clarear as ideias das pessoas, dando a elas oportunidade de ser melhores cidadãos, mais críticos, mais conscientes, que consigam fazer mais e mais melhores escolhas e poder efetivamente realizar na plenitude a sua cidadania. Feito esses agradecimentos iniciais, vocês precisam ver minha mesa. Tem papel escrito, rabiscado, tem celular ligado, tem tela dividida, tem um monte de coisa aqui. Eu estou navegando no meio disso tudo. Dando início, então, ao nosso bate-papo, ao tema, esclarecendo as pessoas que estão participando do nosso tema, eu falo muito com meus alunos, a gente tem o objetivo de formar engenheiros, que mais do que engenheiros cidadãos. Nós não, enquanto instituição, eu, enquanto coordenador do curso de Engenharia Civil, nós não acreditamos no engenheiro, ou não buscamos um engenheiro que saiba apenas resolver problemas, fazer contas. Por entender que a engenharia é uma ferramenta, não é um fim em si mesma, nós entendemos que o engenheiro ele tem que resolver problemas, óbvio, fazer boas contas corretas, mas ele tem que preocupar, mudar o foco para as pessoas. Antes, nós tínhamos muito o foco da engenharia no problema. Você me apresenta um problema, e o que eu faço para resolver esse problema? Nós queremos avançar sobre isso, ir além. O nosso foco tem que ser as pessoas que têm problemas, né? Então, resolvendo problemas, nós estamos resolvendo pessoas. Então, esse tema todo nosso hoje, nós vamos estar, na verdade, embasando esse entendimento e colaborando nessa formação de um engenheiro, de uma engenharia cidadã. Feito isso, eu gostaria que vocês, então, agora que nós já temos aqui 11 participantes, eu gostaria que vocês se apresentassem de uma forma rápida sobre o conhecimento, a especificidade de cada um de vocês, para a gente, então, começar a fluir esse bate-papo. Cristiane, primeiro as damas, obviamente. O Lucas nem precisava falar, porque... Né? O Lucas já estava ali, eu sabia que ia deixar para as damas. Claro. Bom, boa noite, né, novamente. Boa noite aos participantes. Meu nome é Cristiane Fernandes Costa. Eu sou assistente social, formada aqui pela FUPAC, que é da Universidade Presidente Antônio Carlos, que é lá de Barbacena. Então, aí tinha o polo aqui em Curvelo, né? Então, eu formei em 2011 e em 2013 eu colei grau em 2012, em 2013 eu passei a atuar na área. Eu tenho pós-graduação em gestão em RH e meio ambiente. Então, trabalhei, né, em alguns locais do município,
em alguns equipamentos públicos, e a gente vê de perto mesmo essa questão, Henrique, que você está trazendo aqui hoje na live, da urbanização, dessa questão da infraestrutura, da questão das famílias, né? Nós trabalhamos muito com isso, e espero que seja uma noite bem proveitosa, né? E de muito aprendizado para todos nós. Desde já agradeço o convite, viu? Seja bem-vinda. Muito obrigado. Lucas? Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer o convite ao amigo e parceiro Henrique, né? Amigo que a gente conquistou nesses últimos anos. Obrigado mesmo pela oportunidade de estar aqui junto com vocês. Agradecer a presença de Cristiane, que vai compor conosco esse bate-papo, né? Essa discussão da engenharia sobre uma outra perspectiva, de uma perspectiva cidadã. Isso é muito importante, Henrique, fazer essa quebra, né, desse paradigma de entender a engenharia só no cimento e no concreto, mas entendê-la como uma peça fundamental na construção de uma cidade que sente, né? Eu acho que isso é importante a gente evidenciar essa quebra de paradigma que você traz nesse projeto piloto, né? Trazer uma engenharia que sente, uma engenharia viva, né? Fora do cimento e do concreto. Eu acho que isso, e dos cálculos, isso é muito importante. Bom, eu sou advogado, formado pela Faculdade Arquidiocesana de Curvelo, a FAC, formei em 2016, sou especialista em Direito Eleitoral, mestrando em Direito Eleitoral pela UFMG, e advogo na área do Direito Público. Tive a oportunidade de trabalhar junto com o Henrique na construção do nosso plano diretor, do plano diretor de Curvelo, né, pelo menos da discussão em que a Câmara solicitou a nossa participação, né? Isso foi de suma importância, o nosso elo começou a partir de ali. Então, essa discussão, né, da noite de hoje vai ser muito importante para a construção de uma nova perspectiva, de uma nova visão social, principalmente do nosso em âmbito municipal. É isso, bom trabalho a todos nós. Ok, pessoal. Eu também queria muito agradecer a presença de todos os demais que estão aqui conosco, se interessaram pelo tema, e não sei se eu vou conseguir responder a todos, mas se quiserem usar o chat para colocar suas perguntas, e eu vou tentar, na medida do possível, ler esses chats e passar alguma questão, alguma pergunta, alguma dúvida, e mesmo aquele que quiser fazer o uso do microfone, levanta a mãozinha aí que a gente vai tentar organizar isso tudo. Eu vou estar trabalhando aqui como uma espécie de, além de debatedor, mediador, e vou lançar algumas coisas aqui, alguns venenos, para ver se vocês se saem bem dele ou me dão uma explicação melhor de como são as coisas. O nosso tema, o título que eu dei para essa live hoje, seria o espaço urbano e a desigualdade social, né? Um caso de amor e ódio com a nossa cidade, que seja qualquer cidade, né? Então, eu queria exatamente debater isso com vocês, o espaço urbano enquanto ruas, avenidas, vielas, becos, aglomerados. Hoje em dia está muito, talvez até desrespeitoso falar favelas, mas eu até vou usar essa expressão para usar uma coisa que está mais fixada na nossa memória, né? Aqueles bairros com alamedas, ruas largas, arborizadas, passeios largos, e, por outro lado, na outra extremidade, morros com pouca infraestrutura ou nenhuma, onde está sempre havendo desmoronamentos. Agora nós estamos na fase, num período de pandemia, cubículos recebendo uma família inteira, né? Então, como que as pessoas ficam expostas, dependendo do traçado urbano, dependendo do planejamento urbano, dependendo das leis que induziram isso, que conduziram a esse estado de coisas, como que o agir ou não agir das autoridades deixaram as coisas chegar nesse ponto. Então, está aí lançado a primeira bolha,
o primeiro desafio para vocês. Eu gostaria muito que vocês colocassem a visão pessoal, a experiência de vocês, o que isso significa, o que significa uma rua larga, passeios largos, uma cidade planejada versus uma cidade sem planejamento. Eu até tinha colocado aqui nas minhas anotações, para não perdê-las, eu coloquei aqui o desafio de administrar cidades, engenheiros versus aventureiros, né? As palavras rimam, mas os resultados são totalmente antagônicos, né? A palavra está com vocês, meus amigos. Eu acho que eu posso começar a discutir um pouquinho. Eu acho que você traz uma questão muito importante, Henrique. Enxergar a cidade para além daquilo que a gente vê. Para além das ruas largas, dos passeios largos, ruas planas, alamedas, favelas, aglomerados. E quando você traz esse ponto de pandemia, a gente já pode trazer a própria reflexão. O que a pandemia nos mostrou de cidade que temos? É importante a gente evidenciar que ao longo do início de pandemia, a gente viu nos noticiários diversas pessoas relatando a dificuldade de manter o distanciamento social, cumprir com as necessidades básicas de higiene, o básico de lavar as mãos para se manter vivo e sobreviver, por falta de infraestrutura de saneamento básico. É um ponto primordial em que a gente começa a discutir, mas espera aí, saneamento básico é básico, mas é um básico que nem todo mundo, nem toda a população tem acesso a ele. Então, é importante a gente trazer essa temática para essa discussão. Eu acho que o ponto primordial nessa discussão de enxergar a cidade para além da estrutura que ela oferece é justamente questionar. A cidade, ela oferece e cumpre aquele papel de função social da cidade, estabelecida pelo artigo 182 e 183 da Constituição Federal, e que depois vem ser regulamentado pela Lei 10.257, que é a lei do Estatuto da Cidade. E depois dessas, vem diversas outras legislações locais nos estados, nos municípios. Então, eu acho que todo esse ordenamento, toda essa construção básica, essa estrutura, ela deve atender ao princípio primordial, que é a função social da cidade. E depois que a gente avança na função social na cidade, a gente tem que atingir também a função social do imóvel, a função social dos equipamentos públicos, a função social do próprio Estado. Né? São pormenoridades que a gente precisa questionar e trazer para o debate, para a nossa fala, que é justamente o que é essa função social? Qual o requisito para se ter uma cidade que atenda a esse requisito de função social? E aí a gente bate numa outra perspectiva. O que é o bem-estar social? Fica muito filosófico. Sim, fica muito filosófico. Mas são questionamentos que a gente precisa fazer para poder compreender que rumo que a gente está tomando. Acho que são essas considerações iniciais que eu gostaria de trazer para a gente poder começar esse debate. Cristiane. Levantou a bola para você, hein? O Lucas levantou a bola para você, Cristiane, que ele falou assistência social, questão social, está com a palavra a mestre. A mestra. Obrigada, viu? Quem dera, mestre. Lucas traz uma questão importante e eu gostaria de pegar também um pouco por esse gancho da pandemia, que a nossa preocupação... Vocês estão me escutando bem? Eu estou achando que a minha internet está um pouco ruim. Está escutando? Está perfeito, está perfeito. Eu acho que a nossa preocupação... Ok. A nossa preocupação hoje, especificamente, é o pós-pandemia. Vou pegar esse gancho da pandemia para ir a gente ir traçando outras coisas. O pós-pandemia. Nessa pandemia, como o Lucas mesmo pontuou, nós percebemos mais do que nunca que realmente as nossas famílias, né, a maioria delas,
Isso nós estamos falando de Curvelo, né? Que eu particularmente eu sou nascida e criada em Curvelo. É uma cidade bem arborizada, é uma cidade assim, digamos assim, plana, né? Assim na sua maioria. Não tem muitos, a gente não presencia, Henrique, você até me corrija, viu? E se eu estiver errado. Nós não presenciamos muitos alagamentos, né? E sim alguma questão de bueiros, até mesmo que a própria população às vezes não contribui no sentido de jogar os lixos nas ruas e entupir esses bueiros, lama, mas nós não presenciamos muitos desmoronamentos, né? Nós não temos muito a característica favela, que, digamos assim, a grosso modo mesmo falando, né? Que hoje só muda as nomenclaturas, Henrique, você mesmo trouxe, só muda as nomenclaturas, mas o objetivo é o mesmo, né? São as famílias que vão se aglomerando, não tem condição de ter uma casa própria, e aí vão se aglomerando, né? Através de invasões mesmo, né? De loteamentos que, né, ninguém sabe de quem é ou o que é. E aqui em Curvelo a gente não presencia muito isso, né? Mas nós temos lugares com ruas mais estreitas, né? Que as casas saem, as janelas e as portas saem diretamente para a rua, é aquele bequinho, né? E puxando para o lado da pandemia, quando se falava muito em isolamento social, nós, particularmente dos serviços, nós ficávamos por entender no sentido assim, como que nossas famílias vão estar em isolamento social, sendo que a casa é um cômodo só, né? Como que elas vão conseguir esse isolamento? E aí, a perspectiva também, no sentido de a maioria das famílias não terem nenhum sustento de um salário mínimo para sobreviverem, né? Veio aí o auxílio emergencial, algumas pessoas, nós tivemos famílias que fizeram um bom proveito desse auxílio emergencial, porque é a autonomia da família, né? A gente tem autonomia para o nosso salário, então a família também tem autonomia para o salário dela, né? Digamos assim, para o benefício que ela recebe. Porque muito se fala também, aí eu vou falando algumas coisas assim da área social, Henrique e Lucas, e aí vocês podem ir me cortando, me podando aí, tá? Ok. Para ver se a gente não foge muito do tema. Mas é porque às vezes a gente precisa explicar outras coisas. Por exemplo, os programas sociais, né, o que é muito falado do programa Bolsa Família, eu já gostaria de puxar aí para o lado social também, o que é muito falado do programa Bolsa Família, é que às vezes as pessoas falam assim, ela vive de Bolsa Família, só tem 10 filhos, e aí vai viver só disso. Na verdade, o objetivo do programa é trabalhar a autonomia daquela família para que aquela família saia da situação de vulnerabilidade, de escassez, e ela consiga andar com suas próprias pernas. Só que, infelizmente, às vezes, na maioria, as pessoas se acomodam. O objetivo do programa é ofertar cursos profissionalizantes para que essas famílias se capacitem, as mães de família, né? E aí nós viemos o contexto da pandemia que as pessoas receberam auxílio emergencial e hoje voltaram a receber o benefício do programa, que ele tem critérios de renda e de questões de renda per capita, né? De número da família. E, infelizmente, agora, depois do auxílio emergencial, a gente está se deparando novamente com essas questões de mazelas mesmo e até mesmo de fome. Tem famílias chegando para nós falando que não tem mais o que comer em casa devido a essas situações. E aí, e lógico, em questões de territórios mais vulneráveis. E trazendo para a infraestrutura, dessa questão da cidadania, de um olhar, porque às vezes nós cobramos muito, né, dos governantes. Infelizmente ou felizmente, o Brasil ele vem de uma cultura, né? Nós podemos pegar lá desde os primórdios, né? Como que o Brasil surgiu, e aí depois vem surgindo as favelas, os aglomerados. Então, nós vemos uma cultura de um país que é subdesenvolvido, né? De um país que está sempre devendo para outros países. E aí acaba que a gente cobra muito dos governantes, mas eu lanço aqui também o que nós... Pessoal, nós tivemos um probleminha com o som da Cristiane, ela está lá, já está correndo para refazer sua conexão,
Enquanto isso, Lucas, enquanto ela resolve essa questão lá de conexão, porque aqui agora onde eu estou também está começando um chuvão fantástico, graças a Deus. Lucas, eu queria que você falou de um tema aí de legislação tal, e eu me lembro que a nossa primeira experiência, Cristiane, assim que você tiver condições, a palavra está aberta para você, tá? Eu estou só aguardando você. Opa, bem-vinda de volta. Não, seu som parece... Pronto, agora sim. Foi, né? Foi. Então tá. Eu estava falando aqui que agora, para a gente, vou lançar também outro questionamento, que às vezes a gente fica culpabilizando os governantes, né? Eu concordo também com essa questão que às vezes o planejar, né? No Brasil, Henrique, eu acredito que a minoria, né, de cidades, inclusive capitais, foram planejadas, né? Digamos assim. Principalmente, e quem dirá cidades menores. Né, as grandes metrópoles foram crescendo e expandindo, e acredito até que se perdeu um pouco do controle disso, né? E aí, o meu questionamento... Pode terminar, concluir seu raciocínio. Não, que aí o meu questionamento seria que às vezes a gente culpa os governantes, mas nós também, enquanto cidadãos, o que nós podemos fazer quanto a isso, né? O nosso olhar mesmo de cidadania, né? Nós, por exemplo, alguém aqui já participou de uma associação de bairro, né, que é onde as discussões começam? Já participou de algum conselho municipal que também fomenta questões para melhorias? Né? Porque é a voz do povo também. Alguém aqui já participou de reunião de Câmara, de vereadores, né? Porque às vezes as pessoas cobram, né? E falam, que aqui não tem isso, aqui não tem assado. Mas também não... Ela continua tendo alguns probleminhas de conexão e ela lançou mais uma questão aí, Lucas, que tem muito a ver até com o início da nossa amizade, né? Que foi o Estatuto da Cidade, que realmente as cidades não eram planejadas, uma ou outra que aconteceu foi exceção à regra. A regra era não ter planejamento. E com o lançamento do Estatuto da Cidade, uma lei federal que veio revolucionar e veio pôr regras e parâmetros técnicos no planejamento dos espaços urbanos, né? Então, tem lá vários dispositivos que a gente pretende com eles diminuir essa desigualdade social, que é o foco do nosso debate, né? Que é a desigualdade social. Também o Lucas saiu. Nós estamos com problemas de conexões os mais diversos. Voltou Lucas, voltou Pronto, Cristiano. Henrique. Pois é. Aí, Cristiano, eu evoluí na sua colocação e estou passando a bola agora para o Lucas, porque você falou que os governantes, a gente tem muito o ímpeto de lançar a culpabilizar os governantes, né? E que agora eu comecei a conversar com ele a respeito do Estatuto da Cidade, que veio uma lei feita pelos legisladores, foi um grande avanço, né? O Brasil tem muita coisa que a gente não tem orgulho, mas também tem momentos de lucidez, tem momentos que a gente deve elogiar. Um deles, ao meu ver, foi o lançamento, foi a edição, a publicação do Estatuto da Cidade, que veio, então, estabelecer regras, estabelecer punições, estabelecer obrigatoriedade para o planejamento urbano. Então, Lucas, eu queria muito que você falasse um pouquinho do Estatuto da Cidade, sem tecnicismo, que o objetivo nosso é expandir o conhecimento, né? Mas também com essa pegada, planejamento urbano versus resgate de cidadania ou versus aprofundamento das desigualdades. O que o planejamento, havendo ele ou não havendo ele, e depois eu repito essa pergunta para você, Cristiano. O planejamento do espaço urbano, o que ele pode reafirmar essas desigualdades, o que ele pode resgatar essas desigualdades, tornando a sociedade um pouco mais igual.
Lucas, eu gostaria que você falasse alguma coisa sobre isso para nós. Beleza, Henrique. Essa temática que você coloca para a gente comentar agora, ela é de suma importância. Acho que o primeiro ponto que a gente precisa ressaltar é que o nosso Estatuto da Cidade é uma legislação recente. Ela vai completar 20 anos, né? Então, ela foi promulgada em 2001, anos depois da Constituição, né? A Constituição de 88, e nós temos a promulgação de uma lei em 2001. Mas nesse sentido de ordenamento urbano, né, de cidades planejadas, eu acho que é importante destacar que eu acho que essa legislação ela veio para poder atender realidades de alguns municípios, né, de algumas cidades, que já haviam tido o seu planejamento e que com a expansão urbana, com o crescimento, né, da população, necessitou dessa reordenação, né? A exemplo disso, nós temos Belo Horizonte, nós temos Maringá, nós temos Brasília, né, que são cidades planejadas antes mesmo da exigência do Estatuto da Cidade, né? E o que isso, esse ordenamento de cidade, essa necessidade dessa ordenação, traz em evidência para a gente? É justamente a exclusão social. A cidade planejada em si, que tem um compromisso com a função social de cidade, no seu planejamento, ela tem que vislumbrar justamente a inclusão. O Estado está para políticas públicas de inclusão, não para políticas públicas de exclusão. Isto é a regra do Estado de Direito. E quando o legislador opta por traçar mecanismos que exijam que o governante consiga ordenar a sua cidade, planejar a sua cidade, ele quer justamente que a cidade seja um instrumento de consequência daquela função social, né, de inclusão, de participação social, onde se possa valorizar as culturas, as manifestações sociais. Mas o que a gente vê hoje? A gente vê justamente aquilo que Cristiane trouxe, a situação de vulnerabilidade sendo cada vez mais expandida quando não se tem esse planejamento e essa inclusão, né? O Estatuto da Cidade, um dos nossos ouvintes e participantes, trouxe até o artigo 2º do Estatuto da Cidade, ele fala que tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana. Então, função social da cidade é o quê? É integrar, né? Aí a gente pode voltar até antes mesmo, na própria Grécia, o conceito de cidade, o conceito de polis, um espaço em que o pessoal se reunia para poder discutir a cidade, para discutir o social, para discutir o dia a dia, a própria vida, né? Então, essa questão do ordenamento e de, principalmente, se fomentar espaços de inclusão e de debate, de participação social, é primordial, justamente para poder evitar a situação de exclusão. Dentro da assistência social, me permito, né, Cristiane, pedindo vênias a você na assistência social, a gente tem um critério de territorialidade, né, principalmente na distribuição de equipamentos públicos da política de assistência social, onde se prima por instalação desses equipamentos públicos em espaços onde se tem um maior nível de vulnerabilidade social, ou seja, um maior nível de exclusão social, maior nível de exclusão de urbanidade. E urbanidade, quando eu trago aqui, participar da vida urbana da cidade, né? Participar das discussões políticas, participar da discussão social, integrar políticas públicas de cultura, ou diversas outras políticas públicas, né? Você quer avançar nesse assunto, Cristiane? Quero, Lucas. Quero avançar. Eu vou explicar um pouquinho, então, dos equipamentos também, que você abriu muito bem. E vou falar um pouquinho de uma experiência que eu tive com os conjuntos habitacionais também, que eu acho interessante que cai direitinho nessa questão aí, Henrique, no sentido de as famílias não tinham
uma casa, uma moradia própria. O governo federal criou, né, conjuntos habitacionais. E aí eu vou trazer um pouquinho da experiência que eu tive com a questão dos conjuntos habitacionais da nossa cidade e também com o que a gente vê aí, né, nos jornais, nas grandes metrópoles. Sobre isso que o Lucas traz, sobre a questão dos equipamentos da assistência social, dentro dos territórios de maior vulnerabilidade estão os CRAS, Centros de Referência de Assistência Social. Agora, só vou fazer um paralelo. Assistência social é política pública. Ela é política pública, dever do Estado também, assim como a saúde, a educação. Então, ela está no tripé da Seguridade Social. Voltando um pouco lá na Constituição de 88, que é criado o tripé da Seguridade, Saúde, Assistência e Previdência. Né? Lucas vai saber melhor do que eu aí, depois para explanar. E aí antigamente, a saúde, ela era para quem trabalhava, né? Ela era para quem trabalhava, aí tinha os INAMPs, as caixas de aposentadoria. E após a Constituição, a saúde tornou-se dever do Estado, direito de todos, dever do Estado. A assistência social, ela é uma política não contributiva. Então, a pessoa não precisa contribuir para ter acesso, ela é uma política pública de direito. Embora o serviço social, né, o curso, foi fundamentado há muito tempo atrás nessa questão de damas de caridade, da Igreja Católica, mas hoje, com o avanço da política, né, hoje tornou-se política pública. Nós temos um sistema único de assistência social, assim como é da saúde. A saúde é o SUS e nós somos o SUAS. Então, o que vem aí de avanços, a saúde... O SUS é de 90, né? A Lei 8080/90. E nós tornamos política pública em 2004, com a Política Nacional de Assistência Social, e aí em 2005, com a implantação do Sistema Único de Assistência Social. Então, nós ainda estamos na fase adolescente do processo. A gente brinca que a saúde é a prima rica nossa, né? Da assistência. E aí, só um paralelo que eu fiz para as pessoas que estão aqui compreenderem e a gente avançar. Então, os equipamentos da assistência social, eles estão em territórios de maior vulnerabilidade. Logo, o Lucas coloca, aqueles que não têm o acesso, né? Vão ter o acesso ali, tem um equipamento público instalado. Qual que é o critério? A abrangência de 5.000 famílias, os CRAS, abrangência de 5.000 famílias, com capacidade anual de atendimento, 1.000 famílias ano. Isso significa que, é 1.000 famílias certinho? Não. Essas famílias, elas podem sofrer, né? Podem ser menos ou mais do que isso. A tendência é ser mais, ter um atendimento maior. Quanto maior o atendimento, maior é o acesso a essas famílias, às políticas públicas, tanto municipais quanto do governo. E aí, trazendo um paralelo aos conjuntos habitacionais, né? Então, antes que as pessoas, né? Não, a maioria hoje também está no aluguel, né? Tanto é que as pessoas até hoje nos procuram. Eu quero olhar as casinhas. Que dia que vai ter inscrição para as casinhas? E a gente percebe que realmente as pessoas, né, têm buscado isso, que a questão de sair do aluguel, de ir para uma casa própria, né? Igual o Minha Casa, o programa Minha Casa, Minha Vida, ele veio, o critério foi, né, de implantação para a escolha dessas famílias, critério de renda, a família tinha que ter o cadastro único. Agora, mais do que nunca na pandemia, nós escutamos sobre cadastro único. Tinha muita gente que não sabia o que era cadastro único. Mas o que é isso? Eu não quero Bolsa Família, não, eu não tenho Bolsa Família, não. O cadastro único, ele é um cadastro do governo federal e ele dá acesso a inúmeros programas do governo. Convido aqui as pessoas também participantes, depois entrar no site do governo federal e olharem os programas que tem também, que a pessoa que tem acesso ao cadastro único tem direito a esses programas, né? Todos com critérios de renda, é claro, mas se a pessoa não é público do programa Bolsa Família, que tem um critério de renda, ela pode ser público de outros programas do governo federal. E aí vem os conjuntos habitacionais, né? Eu tive uma experiência no bairro Guimarães Rosa, né? Aqui em Curvelo nós temos do Minha Casa, Minha Vida mesmo, né? Assim, que eles falam faixa 1, que são aquelas famílias mais vulneráveis,
que passaram pelo cadastro único, o lote delas, né, é 250 metros quadrados, e aí elas têm pagam a parcela, e a parcela vai diminuindo com o passar dos anos. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente no Guimarães Rosa, e o governo federal, ele lança, junto com o recurso da obra, ele lança um projeto de trabalho social, que é também da Caixa Econômica Federal, que chama-se Pós-Morar. Aí, isso, Henrique, eu gostaria de chamar a atenção também para a engenharia. O interessante dessa questão da urbanização, né, da preocupação com o cidadão. Aí, para que é esse projeto Pós-Morar? Vamos falar que são famílias de diversas partes do município, igual características delas lá do Guimarães. Tinha família que morava no bairro Bela Vista há 15 anos, outra família morava no bairro Passaginha há 20 anos, outra família nascida e criada no bairro, vamos por lá, no Santa Rita, enfim, famílias de diversas partes do município. Houve o conjunto habitacional, então a gente percebe também, o loteamento é doação, né, do município, e aí a gente percebe, não só aqui em Curvelo, como todos os outros, os bairros são mais afastados, né? Inclusive as pessoas até brincam, falam que elas moram em Corinto, né? A gente percebe isso. Então, assim, a gente passando por outras cidades, nós percebemos também essa mesma situação, né? Que as famílias ficam, né? Moram em bairros mais afastados. Então, coloca-se aquela família ali, e aí vem o projeto de trabalho social, que é o pós-morar dessa família. E aí, eu tive a oportunidade de trabalhar como assistente social nesse projeto. O que ele trabalhava? Essas noções mesmo de cidadania, do pertencimento, da família pensar assim, eu vim de outra parte do município, mas eu estou aqui, eu tenho que construir laços com a minha vizinhança, eu tenho que construir laços com a comunidade. E como fazer isso? E na época nós encontramos alguns entraves também, porque o bairro era um bairro novo, o projeto ele foi para lá em 2013. Já tinham 2 ou 3 anos, se eu não me engano, que as famílias já tinham mudado. Então, elas já estavam se acostumando àquilo ali, mas o bairro precisava de uma infraestrutura, no sentido do o que a gente tem que pensar também de planejamento urbano, chama atenção disso. Nós temos que pensar também a lotação, né? Transporte público. Transporte. Desculpa. Pensar no transporte coletivo. Nós temos que pensar na unidade básica de saúde que vai atender ali aquele bairro novo, porque, querendo ou não, lá do Guimarães Rosa mesmo, foram 375 famílias. Então, 375 famílias que foram para lá e que agora vão ter acesso àqueles equipamentos próximos ali. E aí, escola, como que é? Né? E aí eu lembro que a escola Boaventura Pereira Leite mesmo, ela ficou abarrotada de alunos, né? Porque o bairro foi para lá, muitas crianças, e aí depois, hoje, graças a Deus, a escola do Lúcio Cardoso, né, foi inaugurada, então já vai ajudar essa questão, né, das crianças terem acesso à escola de uma forma assim, de uma escola dentro do bairro mesmo, uma escola mais próxima. E aí é isso, Henrique, que eu chamo a atenção também para os futuros engenheiros, né? Que não é só o planejar o concreto, o tijolo. São famílias que estão ali, famílias que vieram de diversos lugares, famílias com suas culturas. Tinha gente que tinha cultura, por exemplo, de colocar as coisas espalhadas no quintal, cultura de acumuladores mesmo. Aí isso atrapalha o outro vizinho que mora ao lado, que o vizinho é mais organizado, o quintal é mais limpo. Aí a gente escuta, aquela família, vamos usar um linguajar bem assim, chulo. Aquela família é porca, né? A gente escuta muito isso. Fulano isso, fulano assado. Mas nós não sabemos a cultura daquela família, o que ela teve acesso até aquele momento, né? Agora não, ela foi para uma casa que é dela. Inclusive, Henrique, uma curiosidade também dessa época, quando nós passamos a visitar as casas, nós fizemos visita de casa em casa. E às vezes as famílias achavam que era até fiscalização. Aí tinha gente que batia a porta na nossa cara,
E, na verdade, nós estávamos indo ali para apresentar um projeto que seria para a comunidade. Então, foi um trabalho de porta a porta para a comunidade. Num primeiro momento, por 5 meses, e aí ele foi prorrogado por mais 5 meses. Então, houve cursos profissionalizantes, em parceria com o Senac, que foi muito interessante. E aí, esses cursos eram para o quê? Capacitar essas mães, chefes de família. Outra questão do critério do programa Minha Casa Minha Vida. Tinham que ser mulheres, chefes de família. Então, as casas estão em nome das mulheres, porque nós sabemos que a maioria, às vezes, tem um relacionamento conturbado com o companheiro, né? Às vezes, só estão morando juntas, não são casadas no papel. Então, seria uma forma de dar maior estabilidade para essas mulheres. E aí, tiveram cursos profissionalizantes para que essas mulheres se capacitassem e elas pudessem cuidar dos filhos e ter uma renda, né, em casa. Um exemplo, houve curso de bombons e trufas. Aí a mulher poderia fazer ali seu bombom, sua trufa e vender ali na comunidade mesmo. Curso de manicure e pedicure também, poderia colocar ali a plaquinha, né, faça unha, fazer na própria casa, sem precisar ficar deslocando, né, do local. Tendo em vista que é um bairro também que está um pouco distante, igual eu disse, né, que no início houve muito contraponto dessa questão do transporte coletivo, as famílias reclamavam muito delas terem esse acesso, né? Então, é interessante a gente pensar por esse lado, os futuros engenheiros também, porque senão nós vamos estar lidando novamente com a questão social aí que Lucas traz também, né? Aí a gente tenta, assim, tapar um buraco, né, engenharia, tampar o buraco e tampar outro buraco, né? Porque, assim, lança todo mundo lá, vocês ficam aí agora vocês se viram. E aí? E como que está essa infraestrutura? E eu vou terminar minha fala, acho que eu me delonguei um pouco, é mal de assistente social, eu falo muito. E aí, na época também, tem uma questão da engenharia, que houve uma comparação dos bairros do Guimarães Rosa e do Lúcio Cardoso. Eles são bairros que eles estão mais altos, né? Numa altitude maior. E aí, no Guimarães, parece que as telhas, a engenharia não amarrava as telhas. Já no Lúcio Cardoso, a estrutura das casas eram diferentes. Parece que era um telhado amianto, a casa tinha aquela casa caixote, né? Que fala. E no Guimarães, não. Já eram as casas com os telhados mesmo. E aí, numa época, num período de chuva, Henrique, houve uma ventania, não sei se você lembra disso na época, mas houve uma ventania que destelhou a maioria das casas, né? E aí isso se tornou um problema do município. Então, o município cedeu o terreno, vem a empresa, faz as casas, as famílias mudam, a tão sonhada casa própria, né, que elas vão pagar ali por um período, mas é uma parcela com um valor mais justo, né, mais igualitário, para um acesso a elas, e aí houve o destelhamento das casas, as famílias ficaram loucas, desesperadas, né, e falaram, o que é isso? O que está acontecendo? Nosso sonho está indo por água abaixo, e forro da casa despencou. Então, nós chegamos, o projeto chegou lá, parece que isso foi no primeiro semestre de 2013. E o projeto chegou lá no segundo semestre. Aí todo mundo falava assim com a gente, vocês vão consertar nossa casa? Vocês vão consertar nossa casa? E, na verdade, não era esse o objetivo. O objetivo era trabalhar com aquela família, esse pós-morar, o sentimento dela de pertencer àquele lugar. Agora você está aqui. Vamos estabelecer laços com a vizinhança, com a comunidade? Então, essa é um pouco, né? Falei um pouco, muito. Essa é um pouco da minha contribuição também. Eu gosto de dar exemplos para a gente ir também, né, para não ficar só teoria. Ok. E justamente os equipamentos públicos na área de mais vulnerabilidade, justamente para as pessoas terem mais acesso, viu? Vocês dois trouxeram tantas informações que tem tanta coisa para a gente debater que eu estou estendendo o nosso prazo de 19 às 20, vou passar para até a meia-noite, para dar tempo de a gente falar um pouquinho da parte que vocês já jogaram aí, que, né, jogaram poeira para cima e agora nós temos que dar um jeito de limpar esse horizonte. Então, pessoal, na nossa reunião, nós começamos num primeiro momento falando em linhas gerais, agora passamos para um segundo momento já com uma certa especificidade da nossa cidade,
e vocês falaram comigo algumas coisas interessantes enquanto vocês dois falavam, e também vendo comentários aqui dos participantes, criei aqui, anotei algumas palavras que me chamaram a atenção. A pandemia nos trouxe consciência, por incrível que pareça, nos trouxe um olhar mais severo, um olhar menos condescendente, menos complacente com as coisas, né? A pandemia nos trouxe isso, nos trouxe sofrimento, mas nos trouxe talvez mais cidadania, força para exercer nossa cidadania. A Cristiane falou também da necessidade, por exemplo, no caso de um conjunto habitacional, que é necessário, ao longo do tempo, se criar uma cultura local, porque vêm pessoas de todas as regiões, todos os bairros, não existe ali uma identidade daquele povo, né? Então, é preciso, e essa identidade, aí eu já falo para aqueles que estão nos ouvindo, para os meus alunos de engenharia, essa identidade se faz muito nos espaços públicos, que é o espaço urbano que nós estamos aqui falando desde o início. Então, é importante ter uma praça, é importante ter uma escola, porque mais do que a função de educar e de lazer, é ali que as pessoas se encontram. Então, é preciso planejar uma cidade com espaços de convivência, com espaços de convergência, um espaço de criação de um todo, de um povo. Então, isso é muito importante. Agora, vocês também falaram, e isso me chamou a atenção, e agora eu vou mais um pouco no detalhe. Vocês falaram de problemas de transporte, de bairro distante, de problemas de deslocamento, isso é tudo transporte, isso é tudo mobilidade urbana. E isso tudo vem respaldando o nosso tema, que o espaço urbano pode perpetuar desigualdades sociais, ou ele pode criar situações que induzam a uma desigualdade social. Por exemplo, um bairro de conjunto habitacional que está resgatando o problema de moradia, por outro lado, está empurrando essas pessoas para a periferia, para uma vida periférica, né? Para uma participação da sociedade de uma forma periférica. E isso influi nele em todas as suas ações, até mesmo como um agente, com a sua cidadania, ele se vê satisfeito em participar de uma cidade de uma forma por fora, de uma forma periférica. Então, nós, de alguma maneira, o espaço urbano perpetua o poder de quem está no poder e perpetua também a desigualdade ao limbo para quem já vem do limbo, né? Mesmo dando a ele uma casa, mesmo criando uma condição de uma moradia, dá com uma mão e tira com a outra. Aí, nesse sentido, eu queria agora, então, dar um passinho além. Nós já estamos às 20 horas, mas o assunto está bom, então nós vamos, é óbvio, já conversei aqui com a diretoria, nós vamos falar mais. Claro, tem assunto é bom, nós vamos conversar mais. Ainda mais nessa época agora, quanto mais a gente conversar e nos entender, melhor. E eu quero, inclusive, ao final, tratar deste assunto, do fato de conversarmos. Mas isso fica para o final. Eu queria, então, dizer para vocês o seguinte. Eu e o Lucas, Cristiane, nos conhecemos no momento do debate do plano diretor. E foi um lado bom do plano diretor, foi eu ter conhecido o Lucas, né? Mas um lado que eu não vejo tão bom assim, que eu me lembro que nós debatemos demais da conta, que o plano diretor da cidade de Curvelo, ele incentivou o espraiamento da cidade. Por exemplo, o perímetro urbano duplicou o espaço urbano, potencialmente, que tem potencial para virar urbano. Antes nós tínhamos um estoque de terras que daria para Curvelo crescer ininterruptamente até, me parece, o ano de 2.500. Agora, com o novo perímetro urbano, isso vai lá para 3.000 e tanto, 4.000 anos, sendo que as cidades estão, de alguma forma,
paralisadas, o seu crescimento já não é tão exponencial. O crescimento das cidades está muito atrelado com o crescimento econômico, e a nossa cidade cresce a uma taxa que, com aquele antigo perímetro urbano, nós tínhamos estoque de terras até o ano 2500. E, por algum motivo, sabe-se lá Deus qual, espero que motivo republicano, que seja confessável esses motivos, foi duplicado o perímetro urbano. À medida, e eu vou trabalhar nesse sentido agora, para a gente particularizar, então, o nosso debate. À medida que a gente espraia uma cidade, nós estamos criando condições aonde o terreno será mais barato, nas periferias. E uma cidade espraiada, para onde mandaremos os nossos pretos e pobres? Mandaremos para a periferia, né? Então, uma cidade cujo perímetro urbano é desproporcional, não tem fundamentação técnica, que isso tem no Estatuto da Cidade, que todas as decisões do urbanismo, elas têm que ser calcadas na técnica, nós, então, conseguimos, de uma infeliz tacada, criar condições para que os nossos pobres e humildes sejam cada dia mais pobres, cada dia mais humildes. Por outro lado, terão, a cada dia mais, problemas de deslocamento. Nós temos uma cidade que tem pouca densidade urbana, uma cidade pouco atrativa para o transporte coletivo, e ele ficará cada vez menos atrativo para o transporte público, porque a cidade vai estar esparramada, vai ter um pouquinho de pobre de um lado, um pouquinho de excluído do outro, e mais um outro pouquinho, e não teremos transporte para isso. Então, eu queria, a gente já entrando nesse tempo, porque nós temos muita coisa para falar, nós não vamos esgotar todos os temas, felizmente ou infelizmente. Para mim é mais felizmente, porque eu tenho certeza que eu vou encontrar com vocês de novo. Então, eu queria que a gente desse uma abordagem, uma visão social disso, Cristiane, e uma visão também legal disso, Lucas, da gente usar as leis previstas num sistema democrático que, de alguma forma, corroem a democracia, enquanto corroem a cidadania e os direitos fundamentais das pessoas. Isso é engenharia, né? E a engenharia pode ser cidadã, interferindo nesse movimento, trazendo tecnicismo, um tecnicismo mais humanizado. Eu gostaria que você falasse sobre isso, e assim que a Cristiane também conseguir melhorar a sua conexão, ela dá sequência a isso. Por favor. Obrigada, Henrique. Suas reflexões, elas são muito pontuais, sabe? E oportunas ao mesmo tempo. Antes mesmo de abordar essa fala que você trouxe para a gente, eu acho que a gente precisa refletir o seguinte: quando a gente trata de função social da cidade, eu acho que a gente está tratando de integração. Integração. Qual é a função da cidade? Integrar. Integrar os vulneráveis, integrar os ricos, integrar aquela cultura com a cultura X. Integrar. Essa é a função social da cidade. Integração. E aí vem também o tripé, que eu acredito que possa ser chamado de um tripé, justamente dessa organização de cidade, que é o direito, a engenharia e a própria assistência social, que traz justamente os mecanismos com os quais o poder público é obrigado a seguir, a forma de ordenação técnica da cidade, e também a questão da vulnerabilidade, né, de como integrar as pessoas à cidade. Acho que a função social da cidade está ligada justamente a essa integração. Primeiro ponto, como que a gente integra a sociedade à cidade? A gente tem que entender que a cidade está para a sociedade, e não a sociedade está para a cidade. A cidade, ela tem que adequar a realidade daquela cidade. A exemplo que você trouxe da expansão do território urbano, né, da área urbana, eu acho que um outro ponto crítico que a gente teve na discussão, quando da análise do plano diretor, foi justamente a alocação dos próximos instrumentos de casas populares,
onde elas seriam instaladas. E a discussão, o cerne da discussão estava justamente, nós vamos crescer a cidade, colocar os instrumentos de casas populares na mesma região. Aonde que está a integração? E quando Cristiane traz dessa falta, dessa característica de pertença, o sentimento de pertença, e Valdemar traz esse ponto, né? Integrar o cidadão, deixa eu abrir aqui o chat, integrar o cidadão como um olhar sem nenhuma discriminação. É justamente isso. Então, quando se traz essa organicidade e que ela não tem um planejamento para a integração da população para a cidade, é um ponto muito crítico, né? Então, a gente vê que, de certo modo, alguns governantes, né, algumas estruturas governamentais, planejam cidades para continuar um instrumento de exclusão. A exemplo do que queriam fazer, né? Emendar o Guimarães Rosa com o Lúcio Cardoso, com um outro equipamento de casas populares a seguir, o Ipiranga com mais outro equipamento, sentido Cordesburgo, e não sentido Esperança, para poder integrar a cidade. Então, nós temos pontos muito críticos e sensíveis nessa discussão do plano diretor de Courville. E justamente nesse ponto de integração. E quando você traz do ponto do transporte público, é justamente questão de integração. A falta de sentimento de pertença àquela comunidade, como o caso de exemplo que Cristiane trouxe, é justamente integração, a comunidade estar integrada a ela mesma. A Carta de Atenas, que é um instrumento da engenharia e da arquitetura, né, que é um instrumento de dizer a função social da cidade, ela traz justamente isso, que a gente precisa de espaços urbanos de integração, de fomento da discussão pública, né? A exemplo do Guimarães Rosa. Guimarães Rosa não tem praça pública. É uma falha. Qual instrumento mais viável do que uma praça para que todo mundo possa se reunir, possa fazer um show comunitário, né, uma organização comunitária, manifestações culturais daquela comunidade, e lembrar que o ordenamento urbano, ele não está só para ruas largas, localizações estratégicas de instrumentos públicos, mas também está para como vai se dar a integração cultural daquela sociedade. Porque, veja, a gente ganha, por um lado, em organicidade, mas a gente perde justamente no sentimento de pertença. O exemplo que Cristiane mesmo trouxe. E tem uma resistência muito grande daqueles que têm um vínculo em determinado bairro e vai para outro e que não consegue estabelecer aquele vínculo. Um exemplo muito claro disso, que quando da criação do Guimarães Rosa, a maioria das pessoas, todo final de semana, estava sempre vinculado com a sua família no bairro de origem. Você pode pesquisar, pode perguntar a qualquer um que hoje mora naqueles bairros. Todo final de semana eles estavam na casa dos parentes. É um parador no bairro, né? É cidade de ninguém, né? Passava durante a semana, no dia a dia, na casa, mas os finais de semana estava com um vínculo estabelecido com a família. E detalhe, com uma resistência muito grande da família se deslocar para o novo bairro, para também tentar buscar quais os vínculos daqueles bairros. Hoje nós temos no ordenamento jurídico, no ordenamento urbano, a preservação de instrumentos religiosos, né, instalação de igrejas, seja ela de qual religião for, e escolas e instrumentos de saúde. E é também deixar de lado instrumentos de assistência social. Né, Cristiane? A política de assistência social, ela é deixada de lado, porque você não tem uma reserva para instrumentos de política de assistência social. E aqui eu não falo do CRAS ou do CREAS, ou do Centro Pop, ou algo nesse sentido, mas a assistência social no seguinte sentido, de integração cultural mesmo, de integração de sentimento de pertença, da criação de vínculo mesmo com a comunidade, espaços naquela comunidade para que seja criado, por exemplo, associação comunitária de bairro,
para que seja fomentado hortas comunitárias ou instrumentos outros que possam fazer com que a integração daquela comunidade seja efetiva. Né? Então, é um ponto muito crítico e uma linha muito tênue que a gente tem que trazer na discussão e colocar como principal elo dessa discussão, que é a integração. Hoje nós temos uma avenida integração que não consegue integrar quem está longe do centro urbano, né, do quente da cidade. Né? Hoje nós temos diversos instrumentos de prefeitura no centro da cidade, como as diversas secretarias, mas nós temos uma dificuldade muito grande de acesso de quem está na ponta a acessar o instrumento principal. Nós temos um caso muito crítico, que é a licitação deserta da sertaneja. O que a gente vai fazer com relação a isso? A cidade expandiu. Nós temos um problema muito grave de transporte público, porque ninguém quer assumir essa bomba. O poder público municipal não tem competência para poder conseguir gerir ou uma empresa, ou assumir para si mesmo como responsabilidade o fomento do transporte público. E como que a gente vai fazer para poder integrar essas pessoas que já estão à margem do quente de cidade e daquelas que ainda vão estar mais à margem ainda, porque nós expandimos ainda mais o nosso perímetro urbano? São questões que o direito tem que se atentar, são questões que a engenharia, principalmente, tem que se atentar, porque o direito só age em cima do parecer técnico da engenharia, e também tem que ser ouvida a assistência social. Hoje eu estou conselheiro estadual de assistência social no estado de Minas, e a gente tem uma dificuldade muito grande, uma demanda muito grande, da assistência social ser ouvida por instrumentos públicos, pelo Ministério Público, pelo Judiciário, pelo próprio Executivo, né? Nós temos diversas perseguições de servidores públicos no âmbito do Executivo, né? Se você não faz aquilo que eu gostaria que você fizesse, você vai para determinado departamento, você vai sair daqui, você vai... Sabe? Então, a gente precisa ponderar essa situação. A assistência social, ela precisa ser ouvida nesse ponto. Obrigado, Henrique. Obrigado. E, Cristiane, que me parece que caiu a conexão dela, você vai e fala para mim de ter efetividade, eu permito um trocadilho também, que precisa ter Henrique. afetividade. Então, Cristiane, toca o barco aí para nós, para a gente começar a se encaminhar para uma solução, para o encerramento da nossa reunião. Tá. Tá bom. Nossa, quantas questões, hein? Virou só uma questão social isso aqui, hein? Muito bom, muito bom. Vou falar com vocês, sinceridade. Eu vou falar com você sinceridade, que eu não imaginava toda essa conexão, viu, Lucas? Obrigada por essa conexão toda da engenharia, do direito e da política pública de assistência social também, né? Henrique, quando você traz a questão do plano diretor do município, essa questão da expansão, aí nós temos também um outro questionamento, que o Lucas trouxe também ele. E agora? Né? Como diz a música lá, e agora, José? No sentido assim, expandiu, né? Aí os territórios vão ficar maiores ainda. E agora? E os equipamentos públicos para a população ter acesso a isso aí, né? Então, acho que são questões para serem discutidas, fomentadas, e não é algo assim para a gente levantar aqui, para a gente pensar, né? Mas não é algo que nós vamos sair com uma resolutividade, porque depende de muitas outras coisas, né? Lucas trouxe algo também interessante, os espaços das associações de bairro, que com essa criação dos conjuntos habitacionais, não pensou mesmo nesse detalhe de uma praça, da pessoa ter acesso à cultura, ao lazer. Não, parece que simplesmente pensou-se assim, a casa própria. Coloca lá todo mundo da casa própria. Vocês não queriam a casa própria? Então, vocês vão lá para a casa própria de vocês. Então, pensar nisso, né, é algo que todos têm que pensar.
Quando o Lucas traz também sobre essa questão dos espaços, de a gente não ser escutado, Henrique, nós estávamos vindo de uma expansão da assistência mesmo, das políticas públicas, estou falando no âmbito federal, tá? E estava assim, num patamar muito bom, e infelizmente hoje nós estamos lutando para a manutenção do que a gente tem. Então, assim, agradeça pelo que você tem, está nesse sentido. Que antes, aí a gente estava lutando, vamos expandir mais, né? Hoje nós estamos lutando contra essa regressão. A política pública ela está regredindo, infelizmente está regredindo. Prova disso também, vou trazer um pouquinho da pandemia também, Henrique, aproveitando, o cidadão para ter acesso ao aplicativo do Caixa Tem, do bendito Caixa Tem, para ele poder sacar o auxílio emergencial, né? Que na verdade é uma transferência que ele teria que fazer. A maioria das pessoas não tem nenhum celular que tem condição de ter um aplicativo. Então, assim, o governo, ele quer, né? Lógico, a tecnologia está aí para nos servir, nós temos que aproveitar ao máximo. Olha a gente aqui aproveitando da tecnologia, né? Mas é dar também condições para ter essa tecnologia. Nós estamos aqui aproveitando a tecnologia, mas a minha internet, por exemplo, toda hora está caindo. Então, cadê a nossa tecnologia que nós estamos aproveitando, né? Trazendo para essa nossa discussão hoje da questão da urbanização desse espaço, então eu acredito que temos um problema, né? Na questão dessa expansão territorial do município, um município que já é muito grande, uma zona rural gigantesca, né? Tem zona rural que não são lá em Corinto, pertence a Curvelo. Tem zona rural, São José da Lagoa, que está na 040, pertence a Curvelo. E por aí vai. Então, uma zona rural muito grande, expandir a cidade. Então, nós temos um problema quanto a esse acesso realmente da população. Porque o centro acabou, né? Os bairros que antes populares, Bela Vista, Vila de Lourdes, né? Tibira, Passaginha. Então, esses bairros, já a população já não tem o que construir mais. Então, nós estamos percebendo a expansão lá do bairro Aeroporto, Santa Rita, ali, Céu Azul, para cá, para o lado de Esperança, né? Cidade Nova, que também é um outro conjunto habitacional ali, mas com a característica mesmo não atinge essa faixa 1, que eles falam, que são das pessoas mais vulneráveis, e pessoas que têm, né, uma melhor condição. Então, nós temos um problema. Um exemplo, nós temos equipamentos públicos, né, que hoje nós estamos nos adaptando a levar o serviço às pessoas, né? Hoje em dia, a gente não espera mais a pessoa até nós. Antigamente, Henrique, os serviços, eles têm grupos e oficinas de convivência, sabe? E antigamente dava fila nos serviços para as crianças, os adolescentes, para todas as faixas etárias, participarem desses grupos e oficinas. Hoje em dia, nós que temos que levar, através de parcerias com as escolas, aí vem uma questão bem interessante, a questão da escola. Eu acho assim, parece até demagogia, a gente fica falando, educação muda o mundo, educação isso, mas realmente, onde vai uma infraestrutura de uma escola instalada, né, uma infraestrutura urbana, de uma iluminação, o asfaltamento, como o Lucas trouxe no início, o saneamento básico, isso muda sim essa integração da população. A população se sente pertencente. Bacana, eu tenho uma escola aqui próximo, os meus filhos estudaram aqui próximo do bairro, não precisa de eu ficar deslocando. Essa questão que o Lucas trouxe da característica do Guimarães e do Lúcio também, das famílias passarem os finais de semana em casa, era verdade mesmo. As famílias, ou então ficava uma semana lá na casa antiga, digamos assim, e uma semana na casa do Guimarães. Tanto é que hoje nós temos lá também características desses conjuntos que viraram alguns contratos de gaveta, os famosos contratos de gaveta. A pessoa comprou, né, tem um imóvel, e foi um terceiro lá e comprou um imóvel, e não é uma pessoa tão necessitada. Enquanto na contramão disso aí, nós temos pessoas no município que também estão precisando de moradia. Isso aí que o Lucas colocou aí, sem falar dos aluguéis. Então, assim, criou-se algo,
né, com todo o programa, é muito lindo, maravilhoso no papel. Né? Às vezes, talvez essas experiências sirvam para novos projetos, novos programas, para que se pense melhor nessa infraestrutura, né? Essa questão da discussão do plano diretor é muito interessante pensar-se nesses pontos mesmo do acesso da população a isso tudo. Vamos expandir, precisamos expandir, mas tá, e agora? E a população para ter acesso a essa expansão? Então, eu finalizo a minha fala aqui, espero, nesse ponto, ter contribuído, Henrique, né, de alguma maneira aí para a discussão. Apesar que a minha internet caiu bastante, né? Ô, Cristiane, muito obrigado. Lucas, nós já estamos a 8 horas e 16 minutos. Aí eu vou querer também que você faça suas colocações finais, para a gente poder fazer um fechamento legal, e já fica aqui um convite para futuros encontros com vocês dois. Obrigado, Henrique. Eu acho que para finalizar, eu só queria trazer a já citada Carta de Atenas, que ela traz novos conceitos do que seria essa função social de cidade. Eu vou ler bem rapidinho, só mesmo para a gente poder compreender e incentivar esse sentimento de nos questionar a ideia de cidade. Os novos conceitos são uma cidade para todos, que deve buscar a inclusão das comunidades através da planificação espacial, e medidas sociais e econômicas que, por si só, devam combater o racismo, a criminalidade e a exclusão social. A cidade participativa, desde o quarteirão, o bairro, o distrito, o cidadão, deve possuir espaços de participação pública para a gestão urbana, conectados numa rede de ação local. A cidade deve ser um refúgio, ou seja, protegido por acordos internacionais para se tornar área de não combate em caso de guerra. Deve ser um lugar adequado para proporcionar o bem-estar, a solidariedade entre as gerações, como também tomar medidas para conter desastres naturais. Outra função é a cidade saudável, obedecendo às normas da OMS, melhorando as habitações, meio ambiente e com planejamento sustentável, reduzir os níveis de poluição, lixo e conservar os recursos naturais. Essa é a função social da cidade, integrar, sentimento de pertença. Obrigada a todos que nos acompanharam nessas 1h30, né, de conversa, numa sexta-feira de pré-carnaval, sem carnaval, né, querendo sextar e sem poder sextar. Obrigado mesmo pela audiência de vocês, viu? Obrigado pelo convite, viu, Henrique? Estou à disposição sempre que quiser. Você sabe que pode contar comigo. Eu, pessoalmente, encerrando essa live, eu, pessoalmente, estou feliz como um solteiro em sexta-feira de carnaval, né? Foi um encontro muito proveitoso, enriquecedor, que eu queria exatamente encerrar a minha fala, chamando a atenção para todos que estão nos ouvindo, alguns que participaram, que puderam se manifestar, quem tentou ao máximo possível responder os questionamentos. Eu queria chamar a atenção de todos vocês que o que nós fizemos aqui hoje foi o exercício da democracia. O que nós fizemos aqui hoje foi conversar, falar o que pensa e escutar o que o outro pensa, sem ter a verdade absoluta, sem ser o proprietário da verdade absoluta. Mas nós trocamos experiências, trocamos saberes e conseguimos perceber com muita transparência, também me chamou muita atenção, Cristiano, a integralidade das nossas conversas, como elas se conectaram. Por quê? Porque cada um falou no seu campo de domínio científico. E as coisas, elas se encaixam, são engrenagens. Para dar certo, quando a gente percebe que algumas leis feitas não dão certo, não foram bem pensadas, está óbvio, está claro que não foram bem conversadas, que não foram bem debatidas.
E é isso que nós fizemos aqui hoje. Então, eu tenho a certeza que hoje nós contribuímos para a formação de uma engenharia cidadã e para uma engenharia democrática. É isso que eu quero, sempre falo com meus alunos, todas as vezes que eu encontro, e eu consegui hoje, com mais 2 parceiros, que certamente são meus parceiros a partir de agora, preferenciais, de mostrar a eles como as coisas funcionam na vida real, fora da sala de aula, que é tudo muito teórico, muito, às vezes, até intangível, e como aquele conhecimento obtido em sala de aula tem a sua aplicabilidade no cotidiano das pessoas, como nós podemos interferir positivamente ou negativamente na vida de cada um. Fica aqui o meu muito e sincero obrigado a vocês, à instituição de ensino, a todos que participaram aqui, e convido vocês, vou estar colocando nas minhas redes sociais, gostei demais da experiência, vamos aprofundar isso e evoluir mais, e fica o convite para vocês para termos vários encontros no futuro. Muito obrigado, um ótimo carnaval para vocês, que seja um carnaval de luz, de tranquilidade e de esperança no futuro. Muito obrigado a todos vocês. Sim, Lucas. Oportunamente, já que a gente está num espaço acadêmico, eu gostaria só de sugerir uma leitura de um artigo muito bom de um colega meu, Jorge Luiz Bernardi. Ele é advogado de Curitiba e ele escreve sobre as funções sociais da cidade. É um artigo muito bom e que traz justamente um pouco desse debate que a gente teve aqui hoje, sabe? Então, para quem quiser, né, é uma leitura muito boa mesmo, é um texto muito fácil, são só 15 páginas, em meia hora a gente consegue ler. Ótimo. Outra coisa também que eu vou tentar disponibilizar esta gravação, já tem gente com a mãozinha levantada ali, eu vou disponibilizar essa gravação, vou tentar colocar no YouTube, ver como a gente faz para poder divulgar isso, e quanto mais a gente divulgar para as pessoas que não estiveram aqui, melhor. Diga, minha querida Cristiane. Henrique, eu gostaria de agradecer, né, muito pelo convite. Não preparei um material muito teórico, assim, né? Mas espero ter contribuído para a engenharia e para o direito. Lucas, que é aí uma pessoa que está na luta aí conosco, nós ficamos muito felizes quando o Lucas foi, né? Foi uma votação deliberado para o nosso Conselho Estadual de Assistência Social. Então, veio muito para contribuir para o nosso município também, Lucas, que é muito participativo. E agora, Henrique, com você, né, também, espero ter contribuído, né, e aprendi muito nessa live. Agradeço aos alunos também, participantes. Peço desculpas também, caso não tenha agradado, né? Trago talvez um maior esclarecimento aí para as coisas, mas estou à disposição de vocês, o que precisarem, viu? Muito, muito obrigada mesmo. Meu sentimento de hoje é gratidão. Então, o carnaval use máscara, sem aglomeração, né? É um carnaval atípico esse ano. Não podemos deixar de fazer essa campanha, né? Se Deus quiser, vem vacina logo para todos. Cristiane, e não é só máscara de carnaval, é máscara mesmo de proteção. Pior que é a máscara de proteção, não é de carnaval, não. Estou dando uma lida. Estou dando uma lida aqui no chat. Obrigado, Alexandre, pelas suas palavras de incentivo. Obrigado a todos, Maurilei, Zé Luiz, Valdemar, a todos que participaram. Acho que eu tenho a obrigação de citar todos. Adriane Silva, Alex Júnior, Alexandre Moraes, Alain Pereira, minha querida Cristiane, Douglas Luiz, Erasmo Júnior, Iago Marques, Zé Luiz, Júnia Melissa, Clédson Batista, meu querido Lucas Ribeiro, Mariana Fernandes, Maurilei Roberto, Raíssa Gabriele, Valdemar Ferreira e o Arley Fernandes. Muito obrigado a vocês. Semana que vem nós teremos certamente outra live. Vou tentar trazer mais pessoas tão interessantes, ou pelo menos que cheguem próximas de quão interessantes foram os nossos 2 primeiros convidados. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e se cuidem. Um grande abraço.